planos, mas a resposta certa é calabastão. Vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Até aqui. Eu quero compartilhar com você um pouco na manhã desse dia sobre uma linha muito fina, muito tênue. Ela é quase que invisível, ela é quase que um fio de uma teia de uma aranha, ela é um fio de seda, ela é uma linha muito estreita, quase que invisível, entre a preparação do homem e a soberania de Deus. Existe uma linha muito estreita entre você viver a vontade de Deus e viver a sua vontade, viver os desígnios de Deus e viver os seus desígnios. E nós descobrimos por dentro da palavra que eu estou vivendo o que Deus tem para mim viver. Não é verdade se você não se rendeu aos seus planos e propósitos. Salmo 139 declara que Ele tem todos os dias. Eu falei isso várias vezes para a igreja aqui. Ele tem todos os dias escritos de cada um de nós, e esses dias determinados por Ele. Todos os dias Deus escreveu para cada ser humano. Salmo 139 é muito claro sobre isso. A grande questão é se nós estamos vivendo as histórias que Deus escreveu, ou se estamos vivendo a nossa história, ou até a própria história que Satanás planejou. Existe uma linha muito fina, muito estreita entre você viver os planos de Deus e os seus planos. E eu não estou falando de vida eterna, estou falando de cumprimento de propósito. A vida eterna é uma coisa, pela graça que sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, isso é de Deus, é um dom gratuito de Deus. Mas nós estamos falando de cumprir propósitos, estamos falando de galardões, estamos falando de receber um vinde bendito de meu Pai, estamos falando de receber servo bom, servo fiel. Porque aquilo que eu entreguei na tua mão, você granjeou mais, você dobrou aquilo que eu coloquei em tuas mãos. E nós, como igreja de Cristo, como povo de Deus, nós precisamos nos render à vontade do Senhor, respeitar o limite da soberania de Deus, a linha onde Ele manda. E o pior de tudo, necessariamente Ele não vai nos impedir de atravessar essa linha. Ele não vai nos impedir, mas Ele dá recados. Ele manda recados. Gente, quer fazer do teu jeito? Tudo bem. Quiser fazer do teu jeito, você vai viver do teu jeito. Isaías 55. Olha comigo rapidinho, vamos navegar um pouquinho aí. Eu vou ser rápido, tá? Se o Espírito Santo Deus deixar para mim. Não? Vamos devagar e pronto. Para frente um pouquinho, né? Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem primeiro regarem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão de cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória, para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Amém. Palavra linda. Agora é interessante que no
começo do texto ele diz assim: gente, os teus caminhos não são meus caminhos. Ele fala de dois caminhos. Ele podia ter dito: vocês não têm escolha, eu sou o Senhor vosso Deus, eu que mando na vida de vocês, e vocês vão fazer o que eu quero. O meu caminho eu já fiz, e você vai ter que fazer o que eu quero, por bem ou por mal. Ele podia ter feito dessa forma esse texto. Mas ele diz: você está diante de dois caminhos. Tem o caminho do teu coração, aquilo que você quer viver, os teus sonhos, os teus projetos, as tuas loucuras, as tuas besteiras gospel. E tem o meu caminho. E o caminho do homem, ele nem descreve, ele fala do seu caminho. O meu caminho é de paz e não de mal. Ele diz: no meu caminho, toda palavra que eu falei sobre a tua vida, tudo aquilo que eu determinei, quando você passou a existir, vai se cumprir. Porque a palavra que eu liberei, ela não volta vazia para mim. Se você andar no meu caminho, você vai viver as minhas promessas. E ireis, e soltareis, e sereis alegres. Aleluia. Diante de vocês as coisas vão rompendo. Em vez de vir problema, vai vir solução. Em vez de espinheiro, vai nascer a sarça. Em vez de... Ele começa a falar do meu caminho, é assim, ó. Tereis aflição, mas vocês vão vencer. Aleluia. Os meus planos, os meus projetos. Aleluia. É impossível alguém viver os planos, os projetos de Deus tendo escolhas suas. Irmãos, tem coisas que às vezes partem da vaidade, mas se é para ser uma vaidade gospel, pelo amor de Deus, que viva então. Diga: Senhor, é o seguinte, tu me chamou, tu me escolheu, então tu és responsável por mim. Eu sou uma responsabilidade sua. Tu falou, tu tem que cuidar. Tu não me chamou? E aí? Tua palavra diz que no centro da tua vontade, as coisas que se levantarem contra mim se transformarão em bênção. O espinheiro vira coisa boa, o caminho ruim vira caminho bom. Deuteronômio 28 diz ainda que se o inimigo vier por mim, contra mim, por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá de mim. Imagina, mano, o bicho ele sai repartido em 7. Só que tudo isso está no centro da vontade de Deus. A soberania de Deus, ela precisa ser respeitada por um homem ou uma mulher de Deus. A mente babilônica, ela nos faz viver para uma velhice boa. A mente babilônica, ela me obriga a ter meus amparos, o meu ponto de apoio, o meu ponto de segurança. Christopher, eu vou usar tu aqui. Se já tive a reunião com o pastor Christopher, falou: pastor, agora nós perdemos a nossa segurança, nós tínhamos uma reserva de capital, lembra? E nós torramos tudo, botamos tudo na obra. Eu disse: agora que você vive as promessas, ele te arrancou o último ponto de segurança que tu tinha, agora tu vai viver no braço dele. Ou nós cremos de tal forma em Deus que Ele é suficiente para cuidar de nós, ou nós somos hipócritas a respeito da nossa fé. Ele diz: eu é que seus pensamentos que tem sobre vós. Isaías fala isso. Eu é que seus pensamentos que tem sobre vós. O que tem ocorrido que nós, como cristãos, nós precisamos parar e perguntar para o Senhor constantemente: o que queres de mim? O que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Meu Deus, se nós demos a resposta do nosso coração, talvez no ímpeto da alma, se nós demos a resposta a uma situação, sem consultarmos a Deus, saímos do centro da sua vontade, saímos do centro do seu propósito, aí começamos a viver os nossos caminhos. E os nossos caminhos são muito difíceis. Pastor André Stel foi para Brusque. Oramos, André, oramos, conversamos. Deus, é turno, botou um algodão na arraial, tiramos o algodão da arraial, o algodão molhou, o arraial secou, o algodão molhou. Deus, deu certo. Foi para o ministério, cheio de problemas, com dívida para cima da tampa. Disse: André, se Deus te mandou, ele é responsável. Lembra assim naquela conversa? Aqui em cima do púlpito, falei: André, não dependa do homem, dependa de Deus. E não era pouca dívida,
Essa semana ele ligou para mim, mandou uma mensagem, rindo, chorando, pulando. Levantou um empresário de outro ministério, de outra igreja, que soube que ele estava em busca, foi conversar com ele e disse: levanta toda a dívida da igreja que eu estou pagando. Aleluia! Pagou. Deus só estava esperando tu chegar, porque a dívida era da igreja, não era tua, era da noiva dele. Ele estava esperando chegar um homem responsável. Chegou o cara responsável e disse: agora paga a conta, porque eu sou o dono dela, eu sou o esposo. Pronto. Ele disse: no meio do lugar de espinheiro, gente, vai vir coisa boa, para. É só alinhar com a minha vontade. Poxa, alinhou com o propósito de Deus, você vive as promessas. Nós precisamos retroceder nessa linha fina. Onde está a autonomia de Deus? Onde está o senhorio de Deus? Nós precisamos retornar nessa linha onde está a soberania de Deus. Me desculpe, não é pessoas sem personalidade que fazem isso. São homens que têm o caráter segundo a vontade de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele consultava o Senhor. E a única vez que ele não fez o que era para fazer, ele pecou. Feio. A Bíblia diz: e no ano que os reis saíram para a guerra, Davi não foi. Era para ele ter ido para a guerra, ele não foi para a guerra, ele pecou com Betseba. Ainda que lá no final a misericórdia alcançou ele, né? Recolhe aquele filho e ele chora. Daqui a pouco Deus dá o sucessor do seu trono. Alinhou com o propósito. Deus pega a história: tá bom, menino, vamos viver o que eu escrevi para você. Aleluia. Vamos pegar esse pé de espinheiro para fazer um pezinho de coisa boa aí. Parar de sofrer. Ou você abraça os mistérios de Deus, ou você vai fazer do seu jeito. Ou você se comporta como Adão, ou você se comporta como Jesus. Adão, ele era um homem criativo, ele fez aquilo que não era para ter feito, ele foi experimentar o novo. Jesus não. Até para a cruz ele disse: Pai, é o seguinte, os caras vão me pegar, vão me quebrar de pau, vão me machucar, vão me estrupiar, e eu, sinceramente, eu não gostaria de passar por isso. Se depender de mim, Pai, eu não vou para essa cruz. Foi a oração dele. Eu não quero cruz. Eu sei que vai ser pauleira. Eu vou... porque ele sabia o que ia acontecer. E o seu corpo entrou em tanta ebulição, vamos dizer, que os vasos sanguíneos sob a pele, eles romperam e eles... suou o sangue. O seu suor se misturou com o sangue. Isso é ciência, é medicina, isso é possível. De tamanha tensão, de tamanha angústia que ele estava. Só que é o seguinte: lá no meio da angústia, ele não passou a linha da soberania do Pai. Ele chegou na beirinha dela, e quando ele viu ela, ele disse: mas faz do teu jeito, não faz do meu. Faz do teu jeito, não faz do meu. E o Pai, por amor a mim e a você, ele deixou ele até a cruz. E eu vejo que para Deus foi terrível, porque o Senhor, para que o sacrifício fosse perfeito, no momento da cruz, ele virou as costas para Cristo. Sabe por quê? Porque sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. E Deus, ele não pode estar onde tem pecado. Sobre ele foi lançado todos os nossos pecados. E ele diz: Elohim, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi o ser humano no profundo do inferno, com toda a maldição e toda a carga de pecado que alguém poderia ter. Ele foi. E ele entrega a sua vida para expiar nossos pecados. Só porque era a vontade do Pai. Era a vontade. Se nós não respeitarmos essa linha tênue da soberania de Deus, nós vamos sofrer, porque os nossos caminhos não são os caminhos dele, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Pastor, mas como é que eu entendo qual é a vontade de Deus? Como é que eu entendo o que ele quer que eu faça? Primeira situação é intimidade. Jesus se relacionava com Deus no monte. Esta oração foi no monte. Esse bate-papo foi na intimidade.
queres que eu faça? Para onde eu vou? O que eu farei? Como eu me movo? Eu costumo dizer lá em casa para meus filhos: não dá para o diabo o que o diabo quer. Não entra na jogada dele. Ele arma um circo e quer que tu entre, Levi, quer que tu entre naquele esquema. E provoca pessoas em volta. E a coisa está todo mundo, o ringue armado, as luvas penduradas, dizendo: entra e bate. E quando tu está na beira do ringue, tu diz: pai, o que eu faço? Ele diz: entra sem luva, leva uma toalha e joga a toalha e diz que tu se rende e deixa o resto comigo. Se nós entendêssemos a soberania de Deus, nós conseguiríamos viver os seus planos. Porque dentro da sua soberania, querido, está o seu domínio sobre todas as coisas. Está o seu domínio sobre o dinheiro, está o seu domínio sobre a saúde, está o seu domínio sobre a enfermidade, está o seu domínio sobre a família, está o seu domínio sobre os ministérios, está o seu domínio sobre a igreja. Dentro da soberania dele está o seu domínio. Fora da sua soberania, estamos à mercê da nossa vontade e até de Satanás. E o plano de Satanás nós já conhecemos. O plano dele a respeito da minha vida eu já conheço. Ele quer me matar, me roubar e me destruir. Jesus já disse: o plano dele é isso aí. O meu plano é outro. E sabe o que é legal em Deus? Os planos do diabo ele revelou. Os planos dele ele não revela. Ele quer que nós confiemos nele. Ele diz: eu sei os pensamentos que tem sobre vocês. Só posso dizer que é coisa boa. Fica ligado que é coisa boa. Sabe aquela venda nos olhos? Se alguém te fazer uma surpresa, aí o que está fazendo comigo? Você vai ficar feliz, é coisa boa. E você se larga e deixa te levar? Deus é isso. Por causa da confiança estabelecida no livre-arbítrio, eu decido confiar em você. Eu decido te seguir. Ou você abraça os mistérios de Deus. Estou falando de novo. Ou você vai andar do seu jeito. Você vai andar como Adão. Eu lembro que no começo do meu ministério, eu passei muita dificuldade. Os primeiros 5 anos foram 5 anos de dificuldade financeira terríveis. E eu, um ano atrás, dos meses, orando com Deus e meditando sobre aquilo que eu passei, por quê, o que aconteceu. E eu: Senhor, Tu me provou, Tu me fez crescer espiritualmente, Tu me fez quebrar o meu orgulho. Ele disse: para com isso, bobalhão. Como que não, Senhor? Foi 4 anos, Senhor, que não tinha nem papel higiênico em casa, nem sabonete, nem absorvente para minha esposa e minha filha, não tinha nada. E aí, irmão, foram dias terríveis. Senhor, eu era um cara que sempre ganhei bem, Tu quebrou meu orgulho. Eu disse: nada disso, rapaz, larga a mão de ser besta. Mas como que não? Se você viveu a tua vontade. Quando eu te chamei, eu mandei você largar tudo e cuidar da minha igreja. E você inventou de trabalhar novamente. Eu fiquei 3 meses, montamos o ministério, arrumamos tudo, peguei minha rescisão da empresa, torramos tudo com a igreja, montamos uma loja de aluguel de traje de noiva, de vestido para minha esposa. 3 meses nós vendemos toda a loja, virou tudo igreja, abrimos salão. E eu disse: mas agora eu preciso trabalhar porque eu tenho que prover minha família. E ele disse: não, eu vou prover. Eu disse: não, Senhor. E eu fui ao ponto de perder meu nome, meu crédito, minha conta que eu tinha no banco desde 18 anos de idade. Cheguei a perder para mim entender que eu estava vivendo o meu caminho, não dele. Christopher, as coisas não prosperavam na minha mão. Numa quarta-feira de manhã cedo, meu filho Samuel estava passeando lá em Itajaí, na casa da sogra. O pastor Isemínio mora em Itajaí. Era umas 7h30 da manhã, ele aparece na porta da minha casa. Ele, a pastor Iraci. Ele é primo da minha esposa, nós somos primos. E a gente tem a intimidade de família, né? Também. Não passo por cima da autoridade dele como meu pastor, ele sabe disso. Eu amo, honro, respeito ele. E tenho ele como homem de Deus sobre a minha vida, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Mas chega como família, como vinho, e disse: meu Deus. Ali, eu olhei, é um menino. Meu Deus, o Samuel. O que aconteceu com o Samuel? Já começou a chorar. Já foi: o que aconteceu com meu filho? Eu disse: que teu filho, meu filho? O que aconteceu com ele? Como teu filho? Meu filho está em Itajaí. A mulher: eu nem sei que teu filho está em Itajaí. Está onde? Está na casa da mãe. Ele disse: não, eu não vim aqui por causa dele. Não, fala dele. Não, eu não vim por causa dele. Não vim. Luiz, não, eu vim aqui porque Deus mandou trazer um recado para vocês.
E eu disse, pastor, então entra. Entrou, disse, eu quero tomar café. Fui à padaria, trouxe pão, docinho. Sentou eu, ele, minha esposa, o pastor Iraci e ele. E quando estava sentado, ele falou assim, Casas, é o seguinte, chama de Jaze, né, família? Jaze é o seguinte, Deus mandou te dar um recado. Ou você larga a empresa que você está trabalhando e vai cuidar da obra, ou você larga a obra e vai cuidar da empresa, porque senão você vai morrer e vai matar a igreja. Eu olhei para ele e disse, como? Como? Do jeito que ele te chamou para fazer, que tu está desobedecendo há quase 5 anos já. Eu disse, aí eu estou me arrebentando durante 5 anos, vendendo almoço para comprar janta. E ele disse, faz. E eu peguei, queridos, e disse, de hoje em diante eu dependo de ti por um chamado, não porque eu quero. A linha que eu atravessei da tua autonomia, eu volto e digo, sou teu. E coincidentemente, daquele dia em diante, nunca mais passamos dificuldades. Nunca mais. Que coincidência boa. Eu prego isso e eu não vivia isso. Não, você tem que confiar em Deus. Ele é o Senhor soberano. Ele sabe todas as coisas. O dia do amanhã pertence a Ele. E eu boca aberta, isso é bom para os outros. Para mim não serve, eu tenho. E sabe o que ele falou? Se eu não sirvo para te sustentar nessa terra, como é que tu espera a vida eterna comigo? Isso aqui que é tão simples, tão fácil de resolver. Se eu não sou Deus para prover aquilo que eu tenho que prover pelo chamado que eu tenho, então eu não sou Deus para te garantir uma eternidade. Nós precisamos pegar os nossos projetos, nós precisamos pegar os nossos sonhos, precisamos pegar as intenções do nosso coração e retroceder nessa linha, tendo que essa linha quase invisível voltar e dizer, tá bom, Deus, eu largo tudo. Eu queria isso. Agora eu não quero mais nada. O que tu queres de mim? O que tu quer que eu faça? Aonde tu queres me levar? Para onde tu quer que eu vá? Para onde tu quer que eu volte? Romanos capítulo 8, versículo 28 declara, sabemos que todas as coisas, quem faz? Tem gente que entendeu. Esse versículo não para aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O versículo inteiro, texto e contexto, tudo coopera para quem está no centro da sua vontade. E se não estiver no centro da vontade, nem tudo coopera. Às vezes nada coopera. Eu sei que nem todos têm que largar tudo que faz a vida secular para pregar o Evangelho. Mas existem aqueles que têm que fazer. Eu sei que nem todos foram chamados para ser empresários. Tem os empregados, mas nem todos foram chamados para ser empregados, os empresários. Mas, indistinto daquilo que Deus tem como propósito, nós precisamos entender o que Ele quer de nós. Onde tu me queres? Qual é os teus planos a respeito da minha vida? Ah, meu Deus, irmãos, a sabedoria humana para Deus ela é sem valor. Eu ia falar que era como esterco, na palavra diz, né? Eu vou falar que ela é sem valor. A sabedoria humana para Deus, querido, ela é sem valor. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Uma das coisas que é difícil entrar na minha cabeça, eu vou orar por alguém cego, por exemplo, põe a mão no olho, olha, foi no médico, fez tratamento, fez exame, tu é cego, cego de marré de si, você vai ficar cego, cego da manhã, cego. E tu vai lá com a mãozinha daquela que não tem nada, vai lá com a mão, Senhor, eu ordeno. E porque a pessoa começa a dizer, pastor, eu estou enxergando. É uma loucura. Mas essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos médicos que não conseguem devolver a visão para quem volta. Eu já vi isso 2 vezes, orar por cegos e voltar a enxergar. Meu Deus. Cara, isso é maravilhoso. Só não orei por morto que ressuscitou ainda. Assim, morto com um atestado de óbito. Morto, assim, o médico já mandar chamar o serviço funerário, já fui.
no lugar de serviço funerário, eu orei e Jesus devolveu a vida, só que não estava com o óbito ainda declarado. Aí eu não conto que ainda valia, né? O cara gelado, botei a mão no peito dele gelado, anotei no hospital regional, comecei a orar e fiquei orando. Daqui a pouco o Senhor me mostrou o espírito de morte no pé atrás dele. Eu olhei pro bicho e sai daqui. O bicho olhou para mim, tá me vendo? Tô te vendo, sai daqui. Em nome de Jesus, cai fora, porque ele não é teu não, eu tomo posse dele. Ele saiu pela parede e foi embora. E o corpo começou a aquecer. Não dei morto. Quando estava bem quente, todo o corpo, fui no pé, o pé quente, a mão, toda aquecida, fui embora. Dali alguns minutos ele voltou. Daqui a pouco a família me ligou, gostou, ele acordou, eu sei. Lá ele já estava vivinho de novo. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Como eu não consigo entender hoje, claro, né? Antes eu era pelo quadrado. Eu não consigo entender como alguém que prega o Evangelho, acredita em Deus, não confia nele. Porque crer é um nível de relacionamento com Deus. Confiar é um nível muito mais profundo. E eu entendi. Quando as coisas começam a dar errada para mim, eu digo, Deus, aonde é que eu pisei na bola? Ele pergunta, Senhor, o que está acontecendo? O diabo se levanta. Eu não começo a botar culpa no diabo nem em Deus. Eu olho para mim, onde é que eu errei? O que que eu fiz? Daqui a pouco o Espírito Santo diz, você não devia ter feito aquilo. E às vezes não dá mais para consertar. Aí o casinha mete a cara no chão, ferra igual uma criança abandonada pelo pai. Diz que eu não posso viver sem ele, que eu sou um porqueira, entendi, e eu errei de novo, eu peço misericórdia, perdão. E depois de berrar ali uma meia hora, uma hora, ele vem e diz, tá bom menino, levanta daí, chega, eu te amo, sei que tu me ama, seu sem vergonha. Ele vai e conserta as coisas. O missionário Alex teve uma visão, está muito próximo. E agora há pouco eu conversava com um casal lá de Barra do Sul, nós falávamos sobre isso. A Bíblia Sagrada fala que as 10 virgens dormiram. 10 representa o número inteiro. 100% da igreja passou por uma dormência. Só que de repente ouviu-se uma voz gritando, eis o noivo. Quando gritou-se eis o noivo, todas acordaram. Só que a metade dessa igreja tinha unção e a outra metade não tinha. A metade que não tinha saiu correndo atrás de quem vendia óleo. Quer dizer, de quem vende promessas, vende bênção, lencinho, e vende cajado ungido, bota ungida. Tem que ser bota daqui a pouco para dar um chute na bunda dos outros, porque só falta fazer isso. Tem tudo ungido. Foi atrás de quem vendia unção. Só que uma outra metade, ela levantou-se para encontrar com o noivo. E ela só foi encontrar o noivo porque ela já tinha entendimento, que ela tinha ele como noivo. Vem cá, profeta. Chore a palavra sua. Vem cá. Fala dele. Aqui é assim. Todo mundo acha que Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro de amor entre um homem e uma mulher. Mas eu tenho visto muito essa palavra nesses dias, como a igreja nos dias de hoje. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre Cantares 5, quando diz que já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com as minhas especiarias. Eu já tenho comido e bebido demais nesses últimos dias. Meu Deus. Tem se encharcado da presença de Deus, tem entrado em ondas de chuva, e aí ele continua, e todo mundo, já vi pregações falando sobre isso, como, bebam, mas esquecemos essa parte aqui. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho
e os meus cabelos das gotas da noite. Já vesti as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara: busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Sabe, queridos, essas vestes aqui, pastor Pablo, fala de vestes de justiça, que a igreja desses dias tem tirado do seu corpo, usado vestes de prosperidade, de carro importado, de mansões, de dinheiro no bolso. E o Senhor falou assim para mim: eu não sou o dinheiro, Deus do dinheiro, eu sou o Deus do ouro e da prata. E o ouro e a prata você não acha em bancos, você não acha em pessoas que tenham fortunas, porque o ouro e a prata estão em escavações, em profundidades dessa terra, no meio do barro, e o barro são pessoas. Quando você escava pessoas, quando você encontra Deus dentro do coração dos homens, você encontra o ouro e a prata, e aí você começa a se deleitar com aquilo que Deus tem para a sua vida. Só que é glorificar o Senhor por isso, meus queridos. Só que o grande problema é que nós estamos dormindo, e o Senhor tem batido a porta dos nossos corações, dos nossos ministérios, das nossas casas, das nossas famílias. Ele está tentando nos acordar de uma dormência espiritual que a igreja brasileira está passando por esse momento, porque está enxafurdada de coisas deste mundo, de coisas mundanas, terrenas, e esquecemos que as verdadeiras riquezas são aquelas que estão no Espírito, aquelas que estão nos céus junto ao Senhor, e não coisas que nós estamos nessa terra, Alex. Chega de nós ficarmos preocupados com coisas terrenas. Temos que se preocupar com vidas, com almas, porque Ele está batendo a porta, Ele está nos chamando, e nós estamos dormindo nos dias de hoje e esquecemos que Ele está batendo a porta de todos os lugares. E se nós perdemos o tempo da visitação, Ele vai visitar outro lugar, e o Senhor está querendo visitar cada ministério que está aqui nesse lugar, nessa manhã. Ele quer visitar a minha vida, Ele quer visitar a vida do pastor Casa, Ele quer visitar a sua vida. Ele está dizendo: abra a porta, vista-se novamente com vestes de justiça, estabeleça juízo e justiça sobre essa terra. Suja os teus pés no caminho do evangelho da paz plena. Suja-se com o meu evangelho, ande nos meus caminhos, esteja nos meus caminhos. E aí sim, quando você abrir a porta, Ele estará, Ele irá te abraçar, meu querido, e dirá: agora nós vamos andar juntos sobre essa terra. Estamos esperando o quê? Ele passar. E perdeu a oportunidade da visitação. É tempo da visitação, queridos. É tempo da visitação do Espírito de Deus sobre a tua vida. É tempo de um despertamento, de uma dormência espiritual que a igreja está vivendo nesses dias. Estamos tão preocupados com contas para pagar, tão preocupados com o conserto do carro, tão preocupados com tantas coisas, e esquecemos, sabe? Esquecemos de cuidar de vidas. Pessoas estão indo para o inferno todos os dias, porque eu e você não nos manifestamos como filhos que somos. Joel 2,28: os filhos e as filhas profetizarão. É uma profecia. Romanos 8,15: hoje nós não temos mais um espírito de escravidão, mas temos um espírito de adoção de filhos. E Romanos 8,24, está em Romanos 8, aleluia, está ali. Paulo falou lá em Romanos 8: a grande expectação da criação nesses últimos dias é a manifestação dos filhos. É hora que nós abrimos as nossas bocas como profetas sobre essa nação e dizer do amor do Pai sobre as nossas vidas, falar daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, congregações, mostrar realmente quem é Ele sobre as nossas vidas, o nosso noivo. Só que andar na paçoca. Levanta, liga, vai comigo. Eu tenho que fechar com a congregação. Projetos do Senhor, renda-se ao poder.
você quiser.